Olá, tudo bem? Quero começar este vídeo pedindo a vossa colaboração. Se já está inscrito no canal, partilhando o vídeo nas redes sociais, dando like se gostar, dislike se não gostar, deixando os seus comentários. Eu respondo a todos os comentários. Ahm, Caso não tenha se inscrito ainda, que considerem se inscrever no canal e ajudá-lo a crescer, sobretudo se você gostar daquilo que é dito. E atenção, gostar não é o mesmo que concordar. Muitas pessoas fazem essa confusão. Elas só gostam daquilo que elas concordam. Eu posso gostar de um argumento não tendo necessariamente que concordar com outro. E ao dizer isso, de alguma forma, eu já estou entrando no tema deste vídeo. Porquê? Porque eu, quando decidi gravar este vídeo, eu queria que fosse um vídeo essencialmente didático. Porquê? Porque cada vez fica mais evidente para mim que as pessoas acabam por ter concepções erradas da realidade precisamente porque elas têm conceitos errados de base. Portanto, as pessoas acreditam num conceito, elas atribuem a certas frases, a certos conceitos, um sentido que não tem nada a ver com o sentido que essas palavras, essas frases realmente têm. Infelizmente, algumas pessoas se aproveitam disso, não só, não para esclarecer, como eu pretendo fazer aqui neste vídeo, por exemplo, mas pelo contrário, para reforçar o conceito errado que as pessoas têm. Porquê? Porque esse conceito, sendo errado, vai a favor, em direção aos seus próprios interesses. Então eu começo logo aqui pelo um conceito bastante comum, que é o conceito de esquerda e direita. Recentemente eu descobri que algumas frases que as pessoas diziam, que associando a direita a pessoas direitas, que era apenas uma frase de efeito. Que as pessoas não tinham essa confusão mental de que direita tinha a ver com pessoas direitas e esquerda com pessoas que não são direitas, pessoas de alguma forma que representa uma visão errada, uma visão malévola da sociedade. E isso para mim foi um bocado estranho. Como é que a pessoa pode ter esse tipo de conceito? E comecei a reparar, inclusivamente, que havia canais e pessoas ligadas à extrema-direita que tentavam eh, enraizar essa ideia. Tentavam fazer com que as pessoas eh, acreditassem mesmo que direita estava associada a pessoas direitas e esquerdas a pessoas não de esquerdas. Só que isso não educa as pessoas, isso não forma as pessoas, pelo contrário, isso leva as pessoas a se encerrar dentro de uma bolha, porque evidentemente muitas pessoas não vão querer sequer se aproximar com pessoas com pensamento de esquerda, porque passam a atribuir a essa pessoa uma condição ética e moral que não coaduna com os seus princípios. E isto é muito mau para a política e até para a sociedade de modo geral. Então, eu vou começar precisamente por esclarecer esse conceito do que significado de ser de esquerda e de ser de direita. E, como vocês vão ver, eu vou demonstrar que dentro destes conceitos também há uma série de ideias completamente erradas, inclusivamente entre os progressistas, entre as pessoas que se dizem de esquerda. Muito bem. Primeiro vamos entender aonde é que nasceu esse conceito de esquerda e direita. Onde é que está a sua gênese? Porquê que aos progressistas se atribui a ideia de serem pessoas de esquerda e normalmente associadas a pessoas que se preocupam mais com questões sociais, mais ligadas às pessoas das classes sociais mais baixas, e a direita, pelo contrário, estão mais associadas às pessoas das classes sociais mais altas, aos capitalistas e por aí fora. A origem disso vem da Revolução Francesa do final do século XVIII. O que aconteceu é que, numa tentativa de tentar. A sociedade francesa estava num verdadeiro caos social devido a uma crise
uma crise financeira, uma crise tão grande que haviam pessoas que estavam morrendo de fome. Então, as pessoas começaram a perceber que a nobreza não se preocupava com isso, continuava vivendo no luxo, ao passo que o povo sofria. E outra coisa, as pessoas perceberam que os nobres, de certa forma, eles viviam como autênticos parasitas da sociedade. Porque quem suportava o Estado, quem suportava a nobreza, era, era o povo, incluindo aqui a burguesia. O que era a burguesia? A burguesia é aquilo que hoje poderemos chamar os empresários. E aqui um empresário de modo geral, tanto o pequeno burguês ou pequeno empresário, como o grande empresário. Eram essas as pessoas que estavam a suportar o custo da corte. Claro, isto acabou por estourar numa revolução e, a dada altura, começou a morrer muita gente. Alguns de vocês, pelo menos, devem saber, devem ter estudado a Revolução Francesa na escola, por exemplo, saber da história do uso da guilhotina. Muita gente foi guilhotinada. Às vezes, alguns, inclusive defensores da guilhotina, acabaram por eles próprios ir parar na guilhotina. E, numa dada altura, se tentou se conciliar a sociedade. Então, o rei se posicionava, digamos, no centro de uma assembleia em que estava dividida dos dois lados. De um dos lados estavam os pequenos burgueses, portanto, o dono de padaria, os donos de pequenos negócios, os trabalhadores, no modo geral, representantes dessas classes, que se sentava à esquerda do rei. Esses eram chamados os jacobinos. Do lado direito se sentava a nobreza e os grandes burgueses. As pessoas que detinham a riqueza, realmente detinham a riqueza e que eram os que mais suportavam os custos da realeza, os custos da nobreza, porque a nobreza era essencialmente vivia de aparência. Eles tinham títulos de nobreza, eram pessoas que não faziam rigorosamente nada, não contribuíam nada para a sociedade, mas que recebiam, através dos impostos que era cobrado à sociedade, recebiam ajudas para se manter naquela condição de autênticos parasitas, que era disso que se tratava. Então, esse grupo se sentava do outro lado. Mas espera lá, mas porquê que os grandes burgueses se sentavam ao lado daqueles que eles próprios consideravam parasitas? Porquê? Porque havia alguns interesses que é comuns. Porque em termos de classes sociais, os burgueses reivindicavam um reconhecimento social equivalente àquele que a nobreza tinha, com uma diferença. É que esse reconhecimento social viria do dinheiro que eles tinham conquistado, que eles ganhavam, com a sua atividade, ao passo que a nobreza tinham esses privilégios, tinha um reconhecimento que resultava daquilo que elas receberam ao longo da vida, das gerações que foram sendo dadas pelos reis por reconhecimentos e que, nesta altura, já estamos a falar de uma sociedade, de um grupo decadente que vivia basicamente de aparências. A esse grupo se chamavam, então, os girondinos. Ora, muito bem. Com o tempo, esse conceito de jacobinos e girondinos se começa a perder. As pessoas começam-se a referir aos de esquerda, os que sentavam à esquerda, e os de direita, os que se sentavam à direita do rei. É daí que vem esse conceito de esquerda e de direita. Não vem de outra coisa. Agora, tendo entendido essa ideia de que não existe, não faz sentido, é inclusivamente abjeto, imoral, inaceitável que alguém tente fazer essa associação, é desonesto, é sobretudo desonesto fazer esse tipo de associação, mas dentro desse conceito também existem algumas ideias erradas. Existe a ideia errada de que todas as pessoas de esquerdas
são contra o sistema capitalista, o que é falso, e eu vou demonstrar, assim como existe o conceito errado que todas as pessoas de direita só defendem os seus interesses e são contra qualquer tipo de apoio às classes sociais mais baixas. Existe dentro desses grandes grupos de direita e de esquerda subgrupos. É verdade que na direita vai-se encontrar maioritariamente pessoas que defendem a manutenção dos seus privilégios. Algo muito parecido do que fazia a nobreza. Eles querem que o Estado continue, sempre que for no sentido de ser preciso ajudar alguma coisa, que sejam eles os beneficiados. Reparem como, até certo ponto, nós estamos a falar de pessoas que, de certo ponto, com a cabeça muito parecida com essa cabeça dos nobres do final do século XIX, que era um pensamento que vinha de trás, só que depois, quando essa sociedade, esse grupo, entra em decadência, eles tentam manter as aparências. Então, é nesse grupo que vocês vão encontrar sistematicamente pessoas que defendem o Estado mínimo, que defendem que o Estado não deve intervir na economia, mas só fazem isso nas alturas das chamadas. Aqui em Portugal se usa muito o termo o período das vacas gordas, que é o período em que as coisas estão a correr bem, os negócios estão a fluir. Então eles não querem intervenção do Estado, eles querem pagar o mínimo de impostos possíveis, de preferência não pagar impostos nenhuns, e dentro desses ainda existem outros mais radicais, que são os chamados ANCAPs, que são contra este modelo capitalista, em que eles defendem a abolição do Estado. O Estado deixaria de existir e, basicamente, nós viveríamos numa sociedade em que vigoraria a lei do mais forte. Algo muito parecido ao que já aconteceu no passado, na altura da Idade Média, em que nós tínhamos senhores feudais que eram donos de grandes áreas de terra e dentro dessas terras eles eram verdadeiros monarcas absolutistas. Ele tinha um poder absoluto. Nem o próprio rei intervinha naquilo que se passava lá dentro. Ele tinha o poder, inclusivamente, sobre a vida e a morte daquelas pessoas. E de onde vinha esse poder? Esse poder vinha do facto dele sendo o dono de todas aquelas terras, tinha o seu próprio exército, ele tinha capacidade para ter o seu próprio exército e usava toda essa força para subjugar as pessoas que viviam ali dentro, que eram chamados servos. Servos aqui, de servir, eram aqueles que serviam esses nobres que eram dono dessas terras. De que forma? Cabia a eles explorar as terras e estando, só que a terra que pertencia ao nobre, eles estavam obrigados a maior parte daquilo que produzia ser entregue ao dono das terras, ao nobre. Então o nobre recebia grande parte da produção que era produzida nas suas terras, ele recebia sem nenhuma espécie de esforço, apenas porque as terras eram deles. E é daí que começa a nobreza a se sentir bastante confortável nessa condição, em que elas não precisam de fazer absolutamente nada, porque haviam pessoas que faziam isso para elas, que lhes garantiam o sustento. E acontecia algo extremamente perverso, porque em anos em que a produção era extremamente baixa, o nobre não queria saber. Se a produção que ficava para o servo não fosse suficiente para a sua alimentação durante o ano, era problema dele. Então as pessoas, inclusivamente, mesmo produzindo alimentos, muitas pessoas acabavam morrendo de fome. Porquê? Porque a maior parte dos alimentos, independentemente da produção, tinha que ser enviada para o nobre. O nobre ia cobrar aquilo. Mesmo, vamos supor que o servo tivesse lá alguma criação. Ele não produziu, vamos supor que ele produzia, sei lá, cereais. E essa produção de cereais esse ano foi muito fraca. O nobre chega lá e não tem cereais para entregar. Olha, vou levar os seus porcos, vou levar as suas ovelhas, vou levar as suas cabras. E disse, bom, mas eu aí fico sem recurso para a minha vida.
Problema seu. Você vai ter que pagar pelo uso da terra. Eu não quero saber se o ano foi mau ou foi ruim. Isso não é problema meu. Acontecia isto. Então, era este grupo que mais tarde veio dar origem a essa nobreza parasita que, à medida devido ao processo de herança, as terras iam sendo divididas, esse feudalismo vai desaparecendo, mas o conceito de nobreza, a nobreza não desaparece. Então essas pessoas, a dada altura, elas passam a viver ou na corte, ou próximos, ou muito próximos da corte, muito próximos do rei, e funcionando como autênticos parasitas do resto da sociedade que produzia. Então todas aquelas pessoas que produziam riqueza, muitas delas passavam de fome, morriam de fome, sobretudo em anos de umas safras más, por exemplo, como aconteceu durante esse período da Revolução Francesa, mas que o nobre continuava a comer e a beber e a estragar à vontade. Porquê? Porque aqueles bens chegavam a eles e eles não tinham sequer a noção, porque nem sequer lhes interessava, do esforço que foi necessário para aqueles alimentos chegar à sua mesa. Eles tratavam aquilo como não era problema deles. Então, se nós transportarmos esse conceito para a sociedade, de alguma forma nós podemos ligar a esse pensamento de uma parte, não é de toda, mas de uma parte da direita, que poderíamos chamar, por exemplo, hoje como a extrema-direita. Insere-se nesse grupo. Ou desses liberais que não se qualificam como de extrema-direita, se dizem até contrários à extrema-direita, mas nós vamos sempre vê-los associados, ligados às pessoas da extrema-direita. Isso aconteceu sempre ao longo da história. Mas depois existem outras pessoas de direita, que são pessoas direitas, usando aquela terminologia errada, mas que poderíamos associar dessa forma. Em que sentido? No sentido que elas, defendendo o modelo capitalista, defendendo o modelo atual, entende que é importante que a sociedade não sugue toda a riqueza para o lado dela, que uma parte significativa fique do lado do trabalhador, que o trabalhador merece certos tipos de privilégios. Pode dizer, mas esse é o pensamento maioritário na direita. Eu não sei se é o maioritário ou se é minoritário, porque, até onde eu sei, essa pesquisa nunca foi feita. Até porque, se essa pesquisa fosse feita, provavelmente iria produzir resultados errados. Porque as perguntas teriam que ser feitas com muito cuidado. Porque se você perguntar à pessoa se ela defende alguns conceitos morais, você acha bem que as pessoas passem necessidades? As pessoas vão tender a dizer que não. Porquê? Porque elas dizer que sim, elas mesmas vão se ver como os verdadeiros monstros. Então, mesmo que fosse feita uma pesquisa, dificilmente essa pesquisa daria um resultado real daquilo que realmente acontece. Então, eu não sei dizer se do lado da direita predomina essa direita que entende a importância de uma sociedade mais justa e dessa direita mais radical, essa direita que entende que ela deve sugar o máximo possível para ela na defesa dos seus interesses. Então, existem, dentro desse grupo de direita, existe subgrupo. E na esquerda é assim? Sim, na esquerda também é assim. Na esquerda vai-se encontrar os chamados radicais de esquerdas. Aqui, por exemplo, no início do século passado, um movimento que esteve muito forte foi o movimento anarquista, que tinha um conceito, em certa medida, semelhante ao da extrema-direita, que defendia também a abolição do Estado, que é um conceito, inclusive, recente, muito mais recente da sociedade. O conceito, até porque eles vão buscar o conceito de anarquismo, é o ANCAP, que são os anarcocapitalistas. Mas existiu o anarquista social, que teve a sua força, sobretudo na primeira metade do século passado. Esse movimento era um movimento que acreditava um movimento extremamente utópico, eu diria mais, totalmente utópico, que acreditava que as pessoas eram essencialmente boas
E sendo essencialmente boas, bastaria uma única lei para as pessoas viverem em harmonia na sociedade. Essas pessoas, para vocês terem uma ideia, elas eram contra, inclusivamente, não todas, acredito, mas havia um pensamento maioritário, o conceito de dinheiro, porque elas eram contra o Estado. Ora, sendo contra o Estado, e cabendo ao Estado a criação de dinheiro, elas, inclusivamente, defendiam que a troca direta, na prática, e não reconheciam a posse, que as pessoas pudessem ter posses de coisas que não fossem produzidas por elas mesmas. Por exemplo, posse de terra. Como assim posse de terra? A terra já existia antes das pessoas nasceram. Existe todo esse conceito. E qual era a ideia que eles tinham? Que era uma lei única. E se vocês pensarem bem, se as pessoas realmente fossem essencialmente boas e que não houvesse a ambição que levasse a pessoas, inclusive a confronto entre elas, realmente essa lei funcionaria e não precisaria outra. E a lei dizia apenas o seguinte: a minha liberdade acaba onde começa a do outro. O que é que isto quer dizer? Eu tinha liberdade total até ao momento em que esta minha liberdade vai colidir com a liberdade do outro. Eu dou um exemplo. Dentro da minha casa eu posso tudo? Posso. Agora, eu posso, dentro da minha casa, fazer algo que vai causar um dano à casa do vizinho? Não, aí não posso. Porquê? Porque a minha liberdade está a afetar outra pessoa. Está a afetar a liberdade de outra pessoa. Porque se eu tenho a liberdade de fazer aquilo que eu quero e viver bem, o vizinho também tem. Então, se eu faço uma ação que vai prejudicar o meu vizinho, eu estou a invadir o direito dele. Então, o que me inibe a fazer certas coisas é precisamente o reconhecer que a minha liberdade tem um limite. E o limite dela é aonde começa a liberdade do outro. Aonde a minha liberdade pode trazer dano ao outro. Entende? Então, era basicamente nisto que se baseava o movimento anarquista que foi muito forte, sobretudo na Itália e na Espanha, e depois também veio para o Brasil, para o novo continente de modo geral, embora aí nunca tenha tido a força que teve, sobretudo, na Itália e na Espanha. Esse movimento anarquista, evidentemente, não vingou, não tinha como vingar, porque ele partia de um conceito totalmente utópico. E aí você vai dizer assim, pô, mas qual é o radicalismo dessas pessoas? O radicalismo dessa pessoa incidia nessa ideia de que era possível isso. Só que existe um outro... Só que não se pode dizer, ok, existe maldade nisto. Não, não existe maldade. Existe a ingenuidade. Agora, depois existem os outros. Há outra chamada extrema-esquerda, que se você vai ver, que ela acaba por se confundir com a extrema-direita. Porquê? Porque o resultado final acaba por ser o mesmo. Porque quando você vai ver, por exemplo, a ditadura da União Soviética, por exemplo, eles tinham censura? Tinha. E a ditadura militar no Brasil tinha censura? Tinha. Há eleições livres na União Soviética? Não. Havia eleições livres durante a ditadura militar? Não. As pessoas que pensavam diferente eram perseguidas na União Soviética? Eram. No regime militar, elas eram perseguidas? Eram. Vocês estão a ver que acaba, embora o objetivo final fosse diferente, na prática a forma de funcionar é muito semelhante. E aí, algumas pessoas se aproveitam disso para dizer, por exemplo, um absurdo de que o Hitler era de esquerda. O Hitler era comunista. Sendo que ao lado do Hitler, um dos maiores apoiadores do Hitler, estava, por exemplo, o Henry Ford, que era o maior empresário, foi um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, que era um admirador. E todas as ditaduras de direitas, no Brasil inclusivamente, durante o período Vargas, durante a ditadura do período Vargas, tanto o Getúlio Vargas como a maior parte das pessoas à volta dele eram apoiadores dos nazistas. Essas pessoas perseguiam os comunistas. Aliás, na Alemanha, os alemães, os nazistas, perseguiam os russos. Mas então porquê é que eles associam o russo? Baseado numa única coisa.
é que logo na fase inicial da guerra, para evitar que um conflito duplo dos nazistas no Ocidente e no Oriente, os russos e os nazistas acharam boa ideia fazerem um acordo em que, nesse acordo, inclusive, eles dividiam a Polónia em duas partes. Uma parte ficava para a União Soviética, outra parte ficava para os nazistas. E com isso evitavam um conflito. E isso é feito de bom grado por dois lados, sendo que são dois extremos. Mas é o tal conceito dos dois extremos que se chocam, porque eles atuam da mesma maneira. Por exemplo, aos campos de concentração que estavam sendo criados por Hitler na Alemanha, já existiam, no tempo de Stalin, os gulags, que eram os campos de concentração na Sibéria, para onde os comunistas, mesmo comunistas que eram contrários ao rumo porque o Stalin estava a levar o país, e muitos nem isso, era apenas porque o Stalin achava que de alguma forma seria uma ameaça, eram enviados para esses gulags, para esses campos de concentração, campos de trabalho forçado. Vocês estão a ver como o paralelo que existe entre os dois extremos. Então, muitas pessoas exploram esse paralelo, esses pontos de convergência entre esses dois extremos, para incutir nas outras pessoas que seriam a mesma coisa. Eles atuavam da mesma forma. A extrema-direita e a extrema-esquerda atuam da mesma forma, mas com objetivos diferentes. Qual é o objetivo diferente? É que se, por um lado, a extrema-direita defende a propriedade de tudo privada, sendo que, na prática, o que acaba por ocorrer é que toda a propriedade acaba a estar na mão de um grupo de pessoas chamadas pessoas ricas, porque os mais pobres não têm capacidade para adquirir ou adquirem apenas umas pequenas parcelas e acabam por viverem numa condição, e isso acontece sistematicamente na extrema-direita, em regimes de extrema-direita, muito parecidas com aquelas do passado, em que as pessoas eram... essas pessoas é que eram as exploradas, elas eram exploradas pelo sistema. No regime soviético, toda a propriedade era do Estado, o Estado é dono de tudo, e as pessoas apenas tinham o direito à exploração da parte que o Estado lhes entregava para explorar, mas nem sequer tinha o direito de escolher o que ia produzir, porque era o Estado que estabelecia, tinha um plano em que nesse plano definia em cada setor o que é que vai produzir, se vai ser produzido trigo, se vai ser produzido cevada, nas fábricas se vai ser produzidos armamento militar, se vai ser produzidos automóveis, ou seja, era o Estado controla tudo. A diferença é essa, ponto final. A forma de atuar é essencialmente a mesma. Então esses são os radicais, a chamada extrema-esquerda, que eu aí acho que até nós devemos retirar os anarquistas, porque os anarquistas eram essencialmente pessoas ingênuas, pessoas que acreditavam numa utopia do bem. Eles não tinham essa visão malévola que ambos os extremos têm da sociedade, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda. Depois, na esquerda, tem aqueles esquerdistas que têm uma visão completamente diferente, que defendem a propriedade privada, mas defendem o conjunto de direitos dos trabalhadores. Eles entendem que, sendo o trabalhador o que gera riqueza, e isso é verdade, toda a riqueza surge do trabalho, não existe riqueza sem trabalho. Eu já disse aqui nesses vídeos por diversas vezes, se você pagar um monte de dinheiro e puser num determinado lugar, dali não vai nascer nada, o que vai acontecer é que o dinheiro vai acabar se apodrecendo, desaparecendo e não vai surgir nada. O que faz surgir alguma coisa é quando alguém decide pegar em alguma coisa, por exemplo, no exemplo que eu já usei noutros vídeos, é preciso construir uma ponte. O que é que eu faço? Eu preciso de dinheiro? Não, eu preciso de matéria-prima. Por exemplo, madeira, cimento, pedra e mão de obra, pessoas para fazer. As coisas são feitas. O dinheiro para se construir seja o que for, o dinheiro não é fundamental. Você nunca vai atravessar uma ponte e ver notas presas na ponte.
não vai ver dinheiro preso nas pontes. O que você vai ver o que é ferro que foi lá colocado por alguém. Ferro que foi fundido numa fábrica que alguém produziu. Entendem? Por isso que vocês vão ver que na prática, sempre que vocês vão ver falar de riqueza, vocês vão acabar sempre a chegar ao mesmo sítio, de que toda a riqueza vem da produção. E quem produz? Quem produz é o trabalhador. Então, a diferença dessa esquerda que não defende o fim do capitalismo, não defende o fim dos empresários, apenas defende uma partição mais justa da riqueza, até porque a riqueza é construída pelos empregados. Eu, por exemplo, defendo neste canal sistematicamente, e quem discordar de mim, por favor, deixe os seus comentários, que, sendo a riqueza gerada pelo trabalhador, não é justo de forma alguma que uma pessoa, por exemplo, trabalhe toda a sua vida construindo casas, construindo automóveis e acaba morrendo sem ter conseguido juntar-se o suficiente sequer para construir uma casa digna para ele próprio, vivendo, por exemplo, numa comunidade carente, por exemplo, como no exemplo que eu falei do Hitler, no Complexo do Alemão, num sítio sem nenhumas condições que, por exemplo, aqui em Portugal, naquelas casas, não quer dizer que em Portugal também não exista, não é nada que se compare com o Brasil, nem mais ou menos, mas em Portugal também há pessoas que vivem em condição de rua e que vivem em barracas. Por exemplo, aqui em Portugal, algumas até por opção, como é o caso dos ciganos, que é muito, embora cada vez se veja menos, mas via-se bastante os ciganos juntarem-se e fazerem barracas, viverem temporariamente num sítio, depois mudam-se para outro, porque eles vivem essencialmente como nómadas. Mas em Portugal, por exemplo, para você habitar uma casa, e na Europa de modo geral, é preciso que essa casa seja misturada e que tenha uma autorização que a casa foi vista, que estava em condições e elas têm condições de habitabilidade. Se essa casa não obedecer a requisitos de habitabilidade, as pessoas não podem habitar nelas. Inclusivamente, uma coisa que continua a acontecer no Brasil, e o dia que alguém tentar mudar, eu tenho a certeza que vai ser uma revolta enorme, mas que eu defendo, é que nenhuma casa se deveria ser construída sem um plano arquitetónico, sem um arquiteto e sem um engenheiro. No Brasil é comum as pessoas comprarem um pedaço de terra, construir a sua casa sendo eles próprios a fazer o desenho lá como eles imaginam da casa, contratar as pessoas para fazer uma casa e é legal e faz uma baixada de luz. Não tem sequer o conceito de áreas que se pode construir e outras que não. Em Portugal, por exemplo, tem os conceitos de áreas verdes em que são áreas destinadas à agricultura. Nessa área destinada à agricultura não se pode construir uma casa, por exemplo. Aquela área é destinada à produção agrícola. Você não pode construir o que quer que seja ali, a não ser explorar aquilo, ter uma exploração agrícola daquela área. Este conceito, até onde eu percebo, não existe no Brasil. Se você compra um sítio, você compra uma fazenda, você é livre de construir nela aquilo que você bem entender, sem necessidade de ter um projeto, de ter um plano. E porquê que é importante ter um projeto, ter um plano? Precisamente para evitar essas confusões arquitetónicas que acontecem e muitas vezes obras de péssima qualidade em que muito facilmente aquilo, inclusivamente, são autênticas poluições visuais. E então, de alguma forma, essas coisas têm que ser regulamentadas. Agora, você que me está a ouvir, muito provavelmente nesse aspecto vai ser contra mim. Porquê? Porque as pessoas já vivem nessa sociedade no Brasil que tem essa liberdade para pessoas fazer o que querem. Então, elas já assimilaram esse conceito. Então, qualquer ideia que lhes retire o direito de fazer a casa como elas bem entendem é algo que a grande maioria das pessoas no Brasil, eu estou convencido que são totalmente contra. E não há nada de errado nisso. É um pensamento diferente do meu, mas tão legítimo quanto o meu. Vocês entendem? E este conceito também é um conceito essencialmente democrático, em que eu, tendo um pensamento diferente, provavelmente até da maioria dos meus seguidores do canal,
Eu acho que é muito provável que a maioria das pessoas que seguem o meu canal não concorda com esse aspecto comigo, e está tudo bem. Não existe nenhum problema nisso. Isto não vai fazer com que a gente se torne inimigos. Que a gente diz, não, você pensa diferente de mim. Não, não é assim. Na democracia não é assim. Na democracia é o convívio harmónico entre pessoas que pensam de forma diferente. Ora, se a maioria das pessoas no Brasil entende que uma pessoa que compra um sítio pode construir livremente o que quer que seja dentro da sua propriedade, tem esse conceito de liberdade total, em que não é preciso ter uma aprovação de um projeto para fazer aquela construção. Se a maioria pensa assim, é democracia, está certo, não tem problema absolutamente nenhum. Eu a única coisa que tenho defendendo uma ideia diferente é aceitar que a maioria pensa diferente daquilo que eu penso, e sendo diferente, eu tenho que me sujeitar à vontade da maioria. A isso se chama democracia. Então, aquilo que eu essencialmente queria com este vídeo era ajudar as pessoas a perceber que existem conceitos que não se pode, as pessoas não podem, ao ter ideias erradas deles, todo o seu raciocínio acaba por estar errado. Se você é quase como aquela piada do sujeito que entra num prédio e o assessorista pergunta para que andar? Diz, olha, pode ser para qualquer um porque eu já errei no prédio. Então aqui é basicamente a mesma coisa. A partir do momento que você tem um conceito errado sobre uma coisa, qualquer ideia que você desenvolva com base nesse conceito errado vai ser um conceito essencialmente errado. E agora eu quero trazer o conceito de bolha. As pessoas falam muito em bolha. Bolha, as pessoas só estão dentro da sua bolha. O que é que isto quer dizer na prática? Esse conceito de bolha é um conceito muito mais perigoso que aquilo que as pessoas pensam. Porquê? Porque quando as pessoas se encerram nessas chamadas bolhas, o que acontece essencialmente é que elas são levadas a não ouvir o outro lado, aquilo que elas consideram que era a outra bolha. E essa outra bolha é sempre vista como um inimigo. O inimigo, eu não quero ter proximidade com ele, não quero nem ouvir o que ele tem a dizer. E agora aqui acontece uma coisa espantosa, e que eu desafio qualquer pessoa que esteja ligada nessa bolha da extrema-direita bolsonarista a apontar um exemplo de pessoas que defendem que quem está contido naquela bolha, digamos assim, de esquerda, que não ouça o outro lado. Você não vai encontrar isso. Agora, vai encontrar frequentemente pessoas dizendo, inclusivamente, juntando religião com política, o que nem Jesus Cristo fez, muito pelo contrário. Eu gosto sempre de lembrar aquele episódio em que Jesus Cristo pega na moeda, pergunta o que é que está aqui, de quem é esta cara, é de César, e ele diz, bom, então de César a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, vamos separar, uma coisa é o Estado, que seria o César, e outra coisa são as questões da religião que têm a ver com Deus. São coisas separadas que não se devem misturar. Jesus Cristo disse isso. No entanto, é frequente, sobretudo, mas na Igreja Católica também, mas atualmente mais em algumas igrejas evangélicas, fazerem essa confusão. E é frequente, inclusivamente, que essas pessoas não gostem sequer que a pessoa ouça o outro lado. Porquê? Porque se a pessoa começar ao outro lado, corre o risco, inclusivamente, delas saírem dessas igrejas. Não que elas deixem de ser evangélicas, mas provavelmente que vá à procura de outras igrejas evangélicas que pregam de forma completamente diferente. Então a forma de garantir que as pessoas ficam encerradas nessas chamadas bolhas é não ouçam o outro lado. E porquê que elas não querem que as pessoas ouçam o outro lado? Porque se o outro lado é mau, as pessoas, não, ouçam o outro lado para vocês verem como ele é mau. Não fazem isso. Porquê? Porque elas vão descobrir que o outro lado não é mau. O outro lado são pessoas como elas, que querem o bem da sociedade como elas, e que inclusivamente consegue cativá-las pela argumentação.
pela lógica, porque existe um raciocínio lógico. As pessoas procuram sempre, é comum nas pessoas de esquerda, você sempre, as pessoas não se limitam a dizer isto é assim. As pessoas apresentam as coisas como são. É assim, veja isto, veja como isto ocorreu, veja e fazem depois a sua análise. Você, no final da pessoa apresentar o facto, fazer a análise, você pode discordar dela. Você é livre de discordar dela. Tá. Mas é exatamente isso que as pessoas de progressistas como eu, na sua esmagadora maioria, procura fazer. Que você, quando aderir a elas, não adira por uma questão de manipulação, por uma questão de dizer, ouça a mim, tudo o que eu digo é verdade, tudo o que vem do outro lado é mentira, e portanto você não deve ouvir o outro lado, porque o outro lado vai lhe mentir, e você vai acreditar na mentira, e a mentira é representante do mal. Você não vai encontrar isso na esquerda. Pelo contrário, a esquerda vai dizer exatamente o contrário. Ouça também o outro lado para você ver como o pensamento deles vai de encontro àquilo que você acredita. Então o que é que você vê na direita? Normalmente não há justificações. É tudo baseado em afirmações. É frequente quando a pessoa faz uma pergunta à pessoa de esquerda, de direita, sobre uma ideia que elas têm, pré-concebidas, elas dizem, elas não conseguem responder porquê, como é que ela chegou àquele raciocínio. Porque basicamente a coisa funciona da seguinte forma. Alguém disse uma coisa, outra pessoa reproduziu, outras, e isso vai se multiplicando, outras vão reproduzindo, sem que nenhuma delas saiba do que é que estão a falar. Por exemplo, nessa questão que eu comecei a falar do vídeo, que se espalhou, estranhamente, de pessoas associar ser de direita com ser pessoas de direita. Foi alguém que naturalmente lançou essa ideia, e como elas não são chamadas, e nem as pessoas exigem que elas desenvolvam o raciocínio, porque quando a pessoa faz uma afirmação, a primeira coisa que nós devemos fazer é, e é uma coisa que eu faço sistematicamente, e muitas pessoas ficam incomodadas com isso, a pessoa fez uma afirmação, eu em vez de dizer não, não é assim, muitas vezes eu digo à pessoa, ok, desenvolva. E as pessoas ficam caladas. Mas como assim desenvolva? Sim, você não fez uma afirmação. Como é que você chegou a essa conclusão? Porque se você fez essa afirmação, você naturalmente deve ter feito um raciocínio lógico. E depois o que se vai descobrir é que aquela pessoa não sabe de onde é que veio aquele pensamento. Aquele pensamento foi algo que ela colheu dentro da chamada bolha a que ela se pertence. E elas fazem isso sem sequer se dar conta. Elas nem sequer se dão conta que elas estão a reproduzir algo que elas inclusivamente começam a ter como certezas, mas que elas nunca pararam para pensar sobre aquilo. Elas nem sequer tiveram o cuidado de um dia parar assim. Eu afirmo isso. Mas espera lá. Porquê? Aonde foi que eu concluí que isso é assim? Com base em quê? Aí elas começam, são capazes de dizer, pô, eu tenho concluído isso baseado apenas naquilo que as outras pessoas dizem. Por exemplo, no caso do Ítalo, uma das afirmações que ele faz é que o Bolsonaro, quando foi preso e foi expulso das Forças Armadas, ele foi enganado. Fizeram uma armação contra ele. Mas com base em quê? A única base que ele pode ter para essa argumentação são falas de pessoas que é parte interessada. Por exemplo, dos próprios bolsonaristas, do próprio Bolsonaro e da família dele. Mas eles são parte interessada de passar essa ideia de que é assim. Agora, se eu perguntar ao Ítalo, ok, Ítalo, e como é que se deu então todo o processo de condenação do Bolsonaro? O Ítalo com certeza não saberá me responder a isso. Porque não é nem sequer pelo facto de ele não ter sido nascido. Porque eu era evidentemente nascido e já era adulto quando isso aconteceu. Mas porque as pessoas não são necessárias de ter estado no local para saber das coisas. Basta que elas tenham se procurado informar e a forma de se informar, das pessoas têm de informar, não existe outra.
É através dos registros históricos, dos registros da ocorrência, inclusivamente, sim, dos noticiários. Porque o noticiário tem duas partes. Uma que é a notícia, outra que é a análise. A análise você pode contestar. A notícia é contestável? É. Se você vê que aquelas imagens foram manipuladas, às vezes manipulam a imagem, sim. Também você tem que ter cautela. Agora, se você viu que a imagem é real, que não existe manipulação, que aquilo foi transmitido integralmente, não há motivo para você duvidar do fato, da análise. Há pessoas que fazem análises que vão completamente em sentido contrário aos fatos. Mas aí cabe a você fazer a sua própria análise e ver se aquilo que a análise que a pessoa está a apresentar tem lógica ou não. No caso dessa afirmação do Ítalo, de que foi tudo uma armação contra o Bolsonaro, isso não existe, nenhum registro histórico aponta nesse sentido, a não ser vindo de parte interessada, da parte interessada. No caso, eu fui à procura, não só agora, já tinha conhecimento, mas evidentemente há coisas que as pessoas se esquecem. Para responder ao Ítalo, eu voltei a investigar sobre essa questão de como é que se deu o processo e eu descobri que existe registro histórico. Por exemplo, na primeira condenação, Bolsonaro foi condenado por unanimidade, foi reconhecido que ele, de facto, atentou. Teve uma tentativa, havia um projeto para explodir a doutora do Rio Guandu. Em segunda instância, o resultado muda. E muda bastante. O resultado passa a 9-4. O que é que mudou nesse espaço de tempo? Qual foi a diferença? Surgiu algum fato novo? Não, a pessoa vai ver, vai analisar o que aconteceu, os fatos daquela história, e vai descobrir que o único fato novo que ocorreu foram que alguns militares, sobretudo generais de alta patente, como é o caso do general Ernesto Geisel, como eu trouxe no vídeo anterior, que se começou a sentir incomodado pela imagem que aquele julgamento estava a trazer para as Forças Armadas. Então ele interveio, não absolvendo o Bolsonaro. Muito pelo contrário. O que ele diz e o que ele trata o Bolsonaro era como um sujeito que é um mau militar. Foi assim, ele não se dirigiu ao Bolsonaro dizendo, não, o que estão a fazer é uma injustiça, não existe nenhuma prova de que este militar tenha cometido nenhum ato, não existe nada, nenhuma prova contra ele. Não foi isso que ele fez. O que ele disse que se tratava de um sujeito que era um mau militar e que era necessário ser absolvido pelos danos que aquele julgamento estava a causar à imagem das Forças Armadas. Isso é textual. Agora, no processo em que os 9 que votaram a favor não podiam dizer isso. Eles não podiam. Nós vamos absolver o militar Bolsonaro porque, embora ele sendo culpado, embora ele tendo cometido isso está a causar uma imagem. Eles não podem julgar dessa forma. O que eles tiveram que fazer foi dizer que as provas apresentadas não eram. Não comprovavam totalmente de que aqueles planos que foram encontrados foram elaborados por ele. Embora tivesse lá os desenhos feito a ligação, e ele nunca negou durante todo esse processo. Inclusivamente, os próprios colegas deles, não existe conhecimento de um único colega que tenha se intercedido em favor dele. Toda a informação que existe vai no sentido de dizer que ele era essencialmente os próprios colegas de oficiais da mesmo tipo de patente, que ele era demasiado ambicioso, não tinha raciocínio lógico e que queria liderar os oficiais de baixa patente, só que com ideias completamente obtusas que ninguém aderia a elas. Ele era visto, sobretudo, como um mau militar, inclusivamente mentiroso quanto mais. Eles dizem que ele mentia sistematicamente.
Algo que ele continua a fazer agora, no exemplo da tornozeleira. Como é que uma coisa tão simples como uma pessoa que tenta violar uma tornozeleira para se ver livre dela consegue apresentar três versões diferentes para a mesma coisa? É uma pessoa que essencialmente não tem nenhum compromisso com a verdade. Ora, uma pessoa que não tem nenhum compromisso com a verdade, o que é que leva alguém a acreditar que essa pessoa, quando é algo que lhe afeta diretamente, vai querer falar a verdade? É evidente que não. Porque é uma pessoa que, se ela mente, até de forma que acaba a prejudicar, porque a dada altura já ninguém acredita nela, porque ela consegue criar três versões diferentes sobre um facto extremamente simples, é evidente que as pessoas têm que partir do princípio que quando ela se está a defender, ela está essencialmente a mentir. Mas é isto que é basicamente a bolha. Mas porquê que o Hitler começou a acreditar nisso? Porque eu tenho a certeza absoluta, e se o Hitler está a assistir a este vídeo, que deixe os comentários e demonstre que eu estou errado, é que basicamente ele passou a reproduzir aquilo que ouviu. E ele, sem se dar por isso, ele acabou por, ao contrário do que ele tentou insinuar que eu que era manipulado, quem demonstra ser manipulado é ele. Porque, no meu caso, você pode dizer, pode concordar ou discordar de mim. Agora, é verdade ou mentira que quando eu faço uma afirmação, eu desenvolvo o raciocínio à volta dessa afirmação? Eu demonstro que essa afirmação resultou da minha própria análise. Ora, se resultou da minha própria análise, ninguém pode dizer que isso seja manipulação. Porque a análise pode estar errada. Mas é a minha análise. Eu apresentei os factos, fiz a análise sobre esses factos. Você concorda, discorda, tudo bem. No caso das pessoas manipuladas, não é assim que funcionam. Elas fazem a afirmação e deixam a afirmação correr solta. No momento que alguém as confronta elas com essa simples questão, desenvolva e se explique como é que você chegou aí. As pessoas normalmente se afastam. Por isso que é frequente se ver vídeos na internet de pessoas de esquerda que se infiltram junto com as pessoas de direita só para expô-las nesse sentido. Elas fazem uma afirmação e quando ela faz a afirmação, a pessoa pergunta apenas isso para elas explicarem como é que ela chegou. Por exemplo, o país está um caos. Tá, com base em que é que você acha que o país está em caos? E depois você vai ver que, basicamente, é porque ela não gosta da pessoa, não gosta do governo. Ela não sabe qual é o índice de inflação. Ela não sabe qual é o índice de desemprego. E quando a pessoa diz qual é o índice, elas limitam-se a dizer que aqueles factos são mentirosos. Tá, se esses factos são mentirosos, quais são os seus factos? Quais são as suas fontes? De onde veio a informação para você dizer, por exemplo, que o desemprego não é o desemprego mais baixo do registro histórico? Da onde a inflação é a mais baixa desde do Plano Real. Você discorda disso? Aliás, até mais. Já se aponta que a inflação média destes 4 anos de governo será a menor da história do Brasil. Não é desde o Brasil Império que não havia um período de 4 anos de inflação tão baixa. Mas as pessoas vão dizer assim, tá, e qual é a sua fonte? Eu vou dizer. A minha fonte é o do Ministro da Economia, Haddad. Você, mas então é falso. Não, porque a fonte do Haddad é o IBGE. Mas então... Sim, tem que haver a fonte, tem que vir de algum lado. E quem é que registra as inflações? Não é o IBGE. Então, se a sua fonte é diferente do IBGE, você tem que provar que a sua fonte é mais credível do que o IBGE, que faz esse trabalho há muito tempo, há décadas. Que existem registros históricos dos registros de inflação ao longo da história. Existem registros históricos disso. Agora, se você não se baseia nos registros históricos, você baseia-se no registro de quê? De onde é que vem a afirmação para dizer que é mentira? Vocês entendem? Esta é essencialmente a diferença entre uma pessoa que vive numa bolha daquela que se nega a integrar qualquer tipo de bolha.
É que uma faz afirmações que são basicamente não, eu me atrevo a dizer que são 100% reproduções daquilo que outros disseram sem se justificar. Ou então com justificações completamente torpes que as pessoas perdem completamente no raciocínio, que ele não faz sentido nenhum. É quase como a história de dizer que o Lula já morreu, quem está a governar é um clone, que existem vários clones do Lula, coisas desse género. E mais uma vez aproveito para lembrar as pessoas que estão desse lado do bolsonarismo que elas estão do lado de pessoas que rezam para pneus, que cantam hino para pneus, que dão sinais de luzes para ETs, que é com essas pessoas que elas estão, quer elas queiram, quer não. É com essas pessoas que elas estão. E são essas pessoas que vivem encerradas dentro dessa bolha e que você, quando vai confrontá-las com as afirmações que elas dizem, elas ou fogem ou ficam meio perdidas e apenas começam a reproduzir outras frases, por exemplo, inclusivamente políticos. No outro dia ouvi um confronto de um jornalista com o governador do estado de Goiás, o Caiado, em que o Caiado, quando foi confrontado, saiu dizendo uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que o jornalista tinha perguntado. Mas o Lula é ladrão, o Lula é ladrão, ladrão. Agora está. Perguntei a ele, está bem, o Lula é ladrão, ok, mas isso não tem nada a ver com aquilo que a questão que eu lhe coloquei. Nada. Eu não lhe perguntei se o Lula é ladrão ou se não é ladrão. Segundo, se ele é ladrão, aponte. Faça o trabalho que o Moro não conseguiu fazer. E eu não estou aqui para defender o Lula. Porque se o dia que o Moro, ou seja quem for, comprovar que o Lula é ladrão, eu vou mudar de opinião em relação ao Lula. Agora, enquanto isso não acontecer, enquanto não houver, de facto, alguém que demonstre que o Lula roubou, eu vou tender a acreditar que não. Porque se houve alguém que, tendo feito um trabalho de mais de um ano, foi para aí 2 ou 3 anos, de investigação, que tentou inclusivamente forjar provas, ainda assim concluiu que a única forma de condenar o Lula seria por fatos indeterminados, eu tendo a acreditar que o Lula é essencialmente a pessoa honesta. Agora, o dia que alguém me conseguir provar que eu estou errado, aí eu mudo de ideias. E isso aí, e para encerrar, leva-nos a outra questão, que é as pessoas que usam o mesmo tipo de argumentação para dizer que não existe provas contra o Bolsonaro. Eu a essas, e ao Ítalo, por exemplo, que também diz a mesma coisa, eu pergunto a elas apenas uma coisa. O que é que seria prova para você? O que é que para você seria prova? O que é que era preciso ter acontecido para você considerar que o que houve foi uma tentativa de golpe de Estado? Destruir o Palácio do Planalto para você é prova suficiente? Se é, ok, houve essa prova. Existir uma minuta que foi impressa na impressora do Palácio do Presidente da República para si seria prova? É? Então, ok, essa também existe. Para você seria prova o Bolsonaro declarar que pretendia dar um golpe? Seria prova para você? Ok, também temos. Porque também temos aquele vídeo em que ele, numa conferência, diz que era preciso, inclusivamente, fazer-se algo para evitar as eleições. Ele disse isso, está lá, com as palavras todas. E nem é um vídeo editado, porque o vídeo foi publicado na íntegra. Inclusivamente com a intervenção do general Heleno, em que quando o general Heleno começa a falar que tinha posto pessoas infiltradas em organizações de esquerdas para tentar saber o que é que eles estavam a fazer para levar essa informação. Ou seja, se comportando como uma autêntica KGB ou autêntica Gestapo, como um espião. Ele declarou que tinha criado um sistema de espionagem aos seus adversários. E nessa altura, qual foi a reação do Bolsonaro? Acabe com isso, nós não podemos fazer isto, isso é ilegal, foi isso que ele fez. Não, só disse ao general Heleno, não fale sobre isto aqui, vamos falar isso em privado. Vamos falar isso mais tarde, você venha falar comigo sobre isso. Mas não quero que você fale isso aqui. Porque, inclusivamente,
essa reunião estava sendo gravada às escondidas. Porque ficou declarado, porque houve uma dada altura que alguém perguntou, e o Bolsonaro ficou meio embaraçado e disse que não estava sendo filmado, porque ela estava sendo filmada às escondidas. O Bolsonaro, inclusivamente, nem sequer confia nas pessoas próximas a ele. Ele filmou uma reunião em que as pessoas que estavam a participar começaram a falar livremente, acreditando que não estavam sendo filmadas e não estavam sendo gravadas. Ou seja, até esse nível, e isto é muito comum nos extremistas, é muito que eles acabam por, como eles sabem o que estão a fazer, eles acabam por nem sequer confiar uns nos outros. Eles convivem entre eles, muitas vezes odiando-se uns aos outros. Eles odeiam uns aos outros, mas todos ambicionam chegar no poder, e o que está no poder está sempre a ver quem é que está a querer roubar o lugar dele. Então é ali um processo sempre de desconfiança. As pessoas estão todo o tempo a conjuntar um modelo, a criar um sistema que vá a favor daquilo que é o interesse comum delas, que é criar, nesse caso, um regime totalitário, mas, ao mesmo tempo, elas estão a lutar por poder em que, de preferência, para chegar lá ao topo. Por isso que eu, inclusivamente, digo em vídeos meus, e acredito absolutamente nisso, que caso o golpe tivesse resultado, o Bolsonaro, quando viesse dos Estados Unidos, seria preso pelos militares. Porque os militares não iam pegar depois no poder que eles conquistaram e entregá-lo ao Bolsonaro. Quem acredita nisso está a ser extremamente ingênuo. Que aquela história de golpe militar com Bolsonaro no poder, quem dizia isso é porque já de alguma forma temiam que houvesse um golpe militar, mas que o Bolsonaro não estivesse no poder. Então aqueles que são bolsonaristas raiz queriam deixar claro, eu quero um golpe militar, mas com Bolsonaro no poder, porque eles desconfiam uns dos outros. Ninguém confia em ninguém. E certamente, se o golpe tivesse dado certo, o Bolsonaro teria saído do avião diretamente para a cadeia. Porque, inclusivamente, ele ia ser visto pelos militares como um potencial foco de desestabilização e, em algum momento, ia tentar dar um contragolpe para se colocar ele no poder. Então, a forma de evitar isso seria, basicamente, enjaulando, metendo na cadeia. Basicamente isso. Ou seja, ele foi para a cadeia com o golpe falhado, mas teria ido para a cadeia também se o golpe resultado, só com uma diferença. É que ele foi pela cadeia num sistema democrático que lhe permite ter as condições que ele tem, que nós vimos. Tem um quarto que muitos hotéis não têm um quarto tão bom, com tantas condições que ele tem, com frigobar. Inclusivamente, vai ter acompanhamento médico 24 horas. Ele vai ter um cuidados médicos, ao contrário do que os filhos dizem. Ele vai ter um cuidado médico muito superior ao que ele tinha em casa. Quando ele tinha em casa, fala, a mulher toma conta dele. Bom, quando ele fez aquilo, a mulher nem sequer estava em casa, estava a milhares de quilómetros de distância. E ali não. Ele ali vai ter cuidados médicos 24 horas por dia. Ou seja, se lhe der uma crise de soluços, como eles dizem que ele voltamente tem, terá um médico prontamente para atendê-lo. Coisa que ele não tinha quando estava em casa. Portanto, se ele tivesse sido preso num regime militar, iam-lhe dar isso? Claro que não. Iam-lhe meter numa cela como um preso comum. Ia ficar lá apodrecendo porque eles não iam permitir nem sequer qualquer tipo de contacto com quem quer que fosse. A dada altura eles podiam até morrer, porque isso acontecia também. Ele podia até morrer ou ser morto. E as pessoas só iam descobrir que isso aconteceu anos depois. Vocês entendem? É basicamente assim que as coisas funcionam. Bom, acabei, como sempre, me alongando muito mais do que pretendia. Mas, pronto, fico-me então por aqui. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.